A gente vai abrir, antes de eu abrir lá onde o nosso amado apóstolo Paulo disse a grande verdade do terceiro céu, eu gostaria de abrir lá em Apocalipse, capítulo 21, juntamente com você. Amém? Aqueles que estão vivos, glorifiquem o nome do nosso Senhor. Irmãos, quando esse tema me foi dado, eu estive em temor e tremor, porque é um tema muito forte. E hoje, quando eu me levantei, preparei em oração para estar ministrando a mensagem, né? Orando, eu falei com o Senhor, falei temerosa mesmo, temerosa, irmãos, eu não vou esconder não. Eu fiquei temerosa e eu falei para o Senhor, falei, Pai, que coisa difícil é essa, né? Quem sou eu para falar de coisas tão maravilhosas como os céus, né? E eu estive em tremor mesmo, eu não vou negar para você não, na hora que eu entrei aqui, eu vi as meninas do diálogo, eu queria ter, porque eu saí durante o dia e eu não lembro onde foi que eu deixei onde eu guardei o meu vestido branco. Eu ia vir com o vestido branco, como se fosse representando a noiva mesmo, mas aí não deu, aí eu peguei, não tem esse terno branco então, mas alguma coisa de branco eu quero. Mas eu ia vir com o meu vestido branco, comprido, que geralmente quando a gente faz esses temas eu venho com ele, né, eu uso ele, mas infelizmente eu saí hoje durante o dia e não consegui. Mas quando eu cheguei aqui, me deu um temor muito grande de novo. Eu falei, Jesus, que coisa difícil é falar do terceiro céus, mas é tão maravilhoso a gente poder viajar e pelos céus, né? Pelo nosso coração a gente começa a entender o que está sendo preparado para nós e o nosso coração se alegra e a gente pensa quanta honra, né, irmãos? Pessoas como eu e você um dia ser levados à presença do Senhor. Na hora que foi colocado aqui aquela poltrona como se fosse o trono de Deus, gente, cada coisa dá um temor no nosso coração, sim ou não? Irmãos, quem vê essas coisas e não treme, eu vou falar, ainda não entendeu nada, porque a gente treme na presença de Deus, a gente treme diante dessa grandeza. Vamos lá, Apocalipse capítulo 21, a gente vai ler a partir do versículo 22. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Diz assim, ó: e as 12 portas eram de pedra. Pode ficar sentado mesmo, tá bom? E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida e do só até aqui. Depois você vai ver no versículo 20, no capítulo 22, você vai ver ainda ali João contando dessa experiência gloriosa, a qual ele fala também que viu o rio puro, né, de água da vida, claro como cristal, como foi cantado aqui. E a gente começa a olhar e mensurar essa grandeza, irmãos. E existem 3 céus e nós sabemos disso. E aqui João, ele viu o terceiro céu e ele falou com detalhes, né, quando escreveu aqui Apocalipse. E quando a gente vai ver,
irmãos, de assustar, de tão grandioso e glorioso que é. E eu falo um negócio para você, assim como o Paulo disse lá na carta dos Filipenses. Olha, sinceramente, eu não vejo a hora de chegar a minha hora, irmãos, de verdade. Eu não quero morrer, não quero sair da terra, porque eu sei que tem muitas coisas que Deus ainda tem, né, para fazer através de nós e tal. Mas quando eu começo a ver essa cidade tão maravilhosa, dá vontade de ir correndo, sim ou não? Hoje eu estava orando, me preparando para vir para cá, e aí o meu irmão me mandou uma foto, há quase 18 anos atrás, quando eu ministrei no casamento dele. Na época eu estava ali auxiliando o pastor na Igreja da Graça, né, quando eu era pastora lá. E aí o meu irmão mandou a foto, eu chorei tanto. Ele mostrou aquela minha foto quando eu ministrava lá, e ministrava no casamento do meu irmão, né? Muito jovem ainda, e eu louvei a Deus. Eu falei, Senhor, obrigado, porque tantos anos, né? Assim, o Senhor contando comigo na sua presença, eu não vejo. Irmãos, eu não consigo ver. Eu não consigo entender o que Deus viu. Entende? Eu não consigo, diante do Senhor, eu não consigo, irmãos. Mas é muita graça, é muita honra para nós estarmos aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque quem éramos nós? Quem éramos nós, irmãos? Mas com tudo que nós fizemos, né? E ainda fazemos algumas coisas que não agradam ao Senhor, porque infelizmente nós somos carne. Mas com tudo isso, olha o que estamos esperando, irmãos. Estamos esperando uma cidade, irmãos, preparada. Jesus falou lá, lembra? Que o Senhor Jesus falou, eu vou ir, João 14, eu que eu vou ir, não estou no vosso coração, porque eu vou ir preparar lugar para vocês. Vou ir, eu vou ir e vou lá e vou preparar, daqui a pouco eu vou voltar e vou buscar. O Senhor nos deu uma grande promessa. Quem somos nós para entrarmos nessa cidade? Quem é você? Quem sou eu para entrarmos lá, irmãos? Mas pelo sangue do precioso Jesus, nós fomos comprados para estarmos lá um dia. E essa é a esperança que devemos guardar todos os dias. E como as irmãs aqui estavam ministrando, né? No jornal, as irmãs da Batista, e elas falavam que o inimigo, ele tenta o tempo todo nos tirar do foco. O diabo, ele não quer apenas nos fazer pecar. Ele não quer apenas isso. Nos fazer pecar para a gente perder o direito das bênçãos e essas coisas, não. O inimigo não quer que nós venhamos entrar nessa cidade maravilhosa. O inimigo não quer que nós venhamos entrar no terceiro céu. Então fique ligado, independente de qualquer coisa que você viva, de qualquer necessidade que você tenha, toda vez que vier qualquer distração para que você corra o risco de não entrar nessa cidade, lembre-se da glória que está te esperando lá. Tem um louvor que eu amo, que eu vou pedir para os irmãos tocarem aqui antes da gente ir para casa para a gente orar, que ele canta assim: a quem tenho eu no céu além de ti. Olha só. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Irmãos, o que nós queremos? Irmãos, eu não quero saber de nada. Eu quero Jesus, irmãos. Eu acordei e eu estava com algumas coisas no meu coração, algumas preocupações que a gente tem aqui da terra. E eu apresentei a Deus essas preocupações, falei para Deus. Mas depois, quando meu irmão mostrou aquela minha foto lá de quase 18 anos atrás, eu ali ministrando num casamento, me lembrei até da palavra que eu ministrei naquele casamento. Eu ministrei Salmos 23, e eu lembro que eu frisei, eu falei assim: ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temeria. E ali tinha pessoas que estavam renovando a aliança de casamento. Era um casamento comunitário que a igreja fez. E aí eu falei assim: quantos aqui passaram pelo vale da sombra da morte e o Senhor livrou, né? O casamento está aqui. Então, na hora que eu vi aquela foto, me trouxe à memória até a mensagem que foi ministrada naquele dia. Eu comecei a chorar e comecei a agradecer a Deus. E na mesma hora, irmãos, na mesma hora, eu me esqueci da minha necessidade aqui da terra e comecei a apenas glorificar a Ele, porque Ele é bom, Ele é santo, e todas as coisas que eu preciso estão nas mãos dEle. Você não deve se preocupar
Glória a Deus. Sabe por que você tem que falar com ousadia? Você tem que falar com ousadia isso? Porque está escrito, Jesus falou: se eu ficar na sua promessa, se eu ficar na sua vontade, se apenas eu olhar para Ele, um dia eu entrarei na cidade santa, um dia eu entrarei no terceiro céus. E aí eu estava estudando sobre o primeiro céu, o segundo, né? E o terceiro. E aí eu até escrevi aqui um esboço muito feio, mas eu escrevi aqui que o primeiro céu é o céu atmosférico, né? Que nós conhecemos. E o primeiro céu, irmãos, no grego é conhecido por Oranos, conhecido no grego o primeiro céu. Este primeiro céu, todos temos como chegar lá. Antigamente, para chegar lá era muito caro, porque para uma passagem de avião não era todo mundo que podia. Sim ou não? Hoje em dia, graças a Deus, se a gente fazer uma economia, a gente consegue viajar de avião. Sim ou não? Sim. Conseguimos sim. Então, apenas uma passagem de avião, nós chegamos no terceiro céu. Eu lembro a primeira vez que Deus me deu a oportunidade de viajar. Gente, eu fiquei maravilhada com aquelas nuvens todas. Estava um dia tão lindo, uma tarde tão maravilhosa, que eu comecei a glorificar a Deus. Então, o primeiro céu a gente consegue. Hoje em dia, com pouco dinheiro a gente consegue. Um dinheirinho, mas é pouco a gente consegue. Dependendo do lugar, a gente consegue. Aí tem o segundo céu, que é o firmamento. Ali é onde está o universo, né? Ali está os astros, né? E ali também a região celeste, aonde há os dominadores, anjos e demônios ali se encontram, né? Guerreando a nosso favor no segundo céu. E no segundo céu, você sabia que dá para subir lá no segundo céu também? Só que o preço para o segundo céu, só alguns muito ricos conseguem. Com foguetes, mas conseguem. Os caras têm que ter bala na agulha. É bastante dinheiro. Mas já consegue alcançar o segundo céu. Primeiro céu consegue com um pouquinho de dinheiro. Segundo céu consegue com muito dinheiro, mas consegue. E o terceiro céu para entrar? Quanto que nós pagaremos para entrar lá? Aleluia, Jesus! É essa que é prometida para nós. É essa passagem que já foi comprada pelo Senhor Jesus para nós. Basta que nós não venhamos nos distrair, porque no terceiro céu, a cidade de Deus, a cidade quadrada, na Bíblia diz, a cidade de Deus, esse terceiro lar, só o sangue de Jesus que pôde pagar por nós. A Bíblia diz que não era por preço de prata nem de ouro, mas foi o precioso sangue do nosso maravilhoso Jesus. Esse terceiro céu, irmãos, é mais difícil de entrar para aqueles que não conhecem, mas para aquele que tem a esperança, é só ficar em perseverança. E a palavra do Senhor diz que mesmo que nós um dia, a casa que nós habitamos aqui em terra, ela venha a ser destruída, tem garantida para nós uma morada eterna que não é criada por mão de homens. Essa casa a gente pode levar para o lado natural, porque essa casa aqui, meu corpo, quando ele um dia for destruído aqui na terra, quando acabar ele, eu terei um corpo glorioso lá. E fala sobre casas e mansões mesmo, porque está escrito que na cidade santa teremos casas, mansões. Amém ou amém, gente? Amém. De repente você olha e fala assim, para esse pessoal tão rico aí, que tem tanta, né, mansão aí, e mal administrada, e as pessoas elas se crescem, porque elas têm uma mansão, e porque elas têm isso e aquilo outro aqui na terra, mas infelizmente muitos deles não conseguirão ter aquela que nós teremos pela fé em nome de Jesus. Então alegre o seu coração nesta noite. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está te angustiando, mas isso que você espera, e Deus vai te honrar se você perseverar, nem se compara com a glória que há de vir no terceiro céu. O Senhor está
nosso coração. Aí aqui, vamos continuando aqui, nós estamos em Apocalipse, no versículo 27, capítulo 21, versículo 27, fala assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida e do... Sabe por que nós passamos por tantas coisas aqui? Nós passamos por muitas coisas aqui, sim ou não? Porque nós estamos sendo preparados, irmão, não vai entrar nada que contamine. Então, enquanto nós tivermos algo dentro de nós que não for tratado, nós ficaremos aqui. É por isso que nós precisamos estar cada dia mais parecidos com Cristo, para que nós não venhamos ficar padecendo e sofrendo aqui. Eu não quero julgar ninguém, não tenho esse direito de julgar as pessoas, de dizer que todas as pessoas que estão acamadas são rebeldes ou coisa assim. Não vou me atrever a falar isso, eu não tenho esse direito. Mas eu digo para você que a grande maioria está aqui porque Deus está limpando. Porque lá não entrará nada que contamine, nada, 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 nada. Então, se ainda tiver uma mágoa em mim, eu vou ficar aqui. Se eu tiver um ódio, uma inveja de alguém, eu vou ter que ficar, porque o Senhor vai ter que me limpar, para que eu chegue lá pura, para não contaminar. Isso digo eu e não o Senhor, tá, irmãos? Mas uma vez eu estava orando a respeito da santidade, de entrarmos no céu, e eu ouvi uma voz que falava assim comigo. Escutei mesmo uma voz que falava assim comigo. Uma vez houve rebelião lá em cima, sim ou não? Sim. Grande anjo lá que andava com ele, que só estava abaixo do Senhor mesmo, cresceu inveja no seu coração. Ele arrumou contenda e derrubou a terça parte dos anjos lá. E eu escutei uma voz que falava comigo: é por isso que eu preciso purificar o povo, para que não haja uma segunda rebelião. Porque uma vez foi um anjo que fez tudo aquilo lá. E se entrarmos sem sermos preparados e limpos, nós também poderemos causar uma rebelião lá. É por isso que o Senhor tem que nos tratar, é por isso que Ele tem que nos limpar. E aí tem um louvor que eu amo também, do Ministério Zoe, que eu ouvi esses dias, e canta assim: como um leão você me cercou, com fúria me despedaçou. Aí ele fala: meus ossos quebrados, moídos. E então eu aprendi que isso também é amor. E quando eu escutei essa letra, eu falei: Deus, que letra forte é essa? Como assim? Como um leão você me caçou, você me achou, com fúria me despedaçou, meus ossos quebrados, moídos. Então, depois de tudo isso, eu entendi que isso era amor, era misericórdia, para eu não ir para o inferno. Eu olhei essa letra e falei: Deus, que letra poderosa é essa? Que letra forte é essa? Então, que nós venhamos, irmãos, com muito amor no nosso coração, nos quebrantar diante de Deus, antes desse amor furioso do Senhor nos despedaçar por amor mesmo. Então, o alerta, a gente canta, a gente sente a mente de Deus, a gente imagina o céu. Meu Deus, eu viajo mesmo, eu acho maravilhoso, eu viajo mesmo. Só que a gente tem que entender, irmãos, que para entrar lá não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E nós precisamos ser tratados, amém ou amém? Amém. Precisamos ser tratados, trabalhados para entrarmos lá. Então, quando orarmos, devemos perguntar para o Senhor, em nome de Jesus, o que ainda em mim está em oculto, Senhor, que pode estar me impedindo de chegar lá. Porque no primeiro céu eu posso comprar uma passagem de avião e chegar. No segundo, quem sabe ainda uma coisa pode acontecer, e de foguete lá, muito dinheiro, mas quem sabe pode acontecer. Com dinheiro compra, entra, não digo que compra, mas com dinheiro compra o primeiro céu,
mas com dinheiro e com coisa alguma entra no terceiro céu. Apenas com a minha santidade diante do Senhor, com meu desejo em agradá-lo, com meu desejo em abrir mão de tudo, tudo, tudo. Você tem no coração o desejo de servir ao Senhor, independente de qualquer coisa que esteja no teu caminho? Eu tomo conta de igreja tem já faz 18 anos por aí, 17 por aí, anos que eu ministro. 17 anos ininterruptos mesmo. E eu já vi muita gente entrar e sair. Eu já vi muita gente cheia da presença mesmo. Pessoas que ganhavam muitas almas. Eu já vi jovens que quando tocavam os teclados e dedilhavam o teclado, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo e falavam em língua só com o dedilhar dos teclados. Eu já vi isso. Infelizmente, ver o mesmo jovem hoje totalmente afeminado mesmo, travestido mesmo de mulher. Já aconteceu, eu lembro que quando eu ia para o culto e eu dobrava os joelhos antes de subir no altar e eu orava, e enquanto eu dobrava os joelhos, ele ensaiava. No ensaio dele, e eu dobrando os joelhos, bem antes do culto começar, eu era renovada ali na presença de Deus. Era renovada, porque para o pastor, irmãos, estar assumindo o ministério não é brincadeira. As pessoas não sabem o que um pastor passa, se não for um pastor. Os que não são pastores não sentem nada, irmãos. Vive, me desculpe a palavra, a vida louca, sabe? Agora, quem verdadeiramente é chamado, quem verdadeiramente foi escolhido para o Senhor, para fazer a sua obra, geme, irmãos. Geme, chora, sangra, irmãos. E muitas das vezes, para estar em cima do púlpito, não sabe o que passa para subir. Então, às vezes eu ia, e aí enquanto eu orava, ele cantava, ele adorava a Deus. E aquilo ali eu não falava nada para ele. Mas naquela adoração, Deus o usava para poder ministrar o meu coração, para eu subir curada no púlpito. E infelizmente hoje está fora. E não só ele, como eu já vi muitos, e muitas meninas que começaram um relacionamento com pessoas que não são da fé. E chegaram em mim e falaram: pastora, eu quero a sua bênção, porque eu vou namorar, estou namorando. Rapaz, é muito bom. Você pergunta assim: serve a Jesus? Não importa a denominação, é bom se fosse da mesma, quem fala a mesma língua. É ou não é? Mesmo propósito, mesma visão. Mas se por acaso não for, tudo bem, uma hora Deus ajusta e os dois vão falar a mesma língua. O que importa é que fale de Cristo e tenha temor a Deus. E aí, muitas vezes falava: e aí, olha, já vou falar de cara para eu falar para ela. Vou falar de cara para você. Não é de Deus para a sua vida, porque não teme ao Senhor. Ore um pouco. Ore um pouco sem falar lá com ele. Se o Espírito de Deus o convencer e ele passar a ir para a casa do Senhor, é de Deus. Se não, sai fora, porque não é do Senhor. Não, pastora, mas ele é muito bom. É trabalhador, ajuda os pais, tem pensamento de crescer, só não é cristão. Eu falei: pois então, só é o que atrapalha, porque você vai cair com ele. Não, eu sei de mim, pastor, eu temo a Deus. Eu sei de mim, eu sei até onde eu posso ir. Eu falei: mas você não pode ir contra a rocha, que é a palavra. Pega qualquer pessoa e bate contra uma parede, contra uma rocha, para você ver o que vai acontecer. Vai estourar, irmão, a cabeça vai estourar, sim ou não? A palavra de Deus é uma rocha, não adianta nós irmos contra ela. E aí passou pouco tempo, caiu. Não foi só uma, foram várias. Jovens, homens ou mulheres, muitos. Passou pouco tempo, não estão na presença mais. Por que não está? Estou fraco, eu não consigo mais, caí, não aguento mais. Aí enterrou ministério de louvor, enterrou ministério da palavra, da pregação,
enterrou vários dons que o Senhor deu. E se não despertar, ainda não entra na cidade santa por causa de um namoro. Vale a pena trocar a cidade santa, irmãos, por um namoro. Vale a pena trocar a cidade santa por qualquer outra coisa. Eu me lembro que assim que eu comecei a ministrar, me fizeram uma oferta para trabalhar, uma prima minha. E eu estava trabalhando em uma empresa antes para ganhar almas lá. Eu só fiquei lá para ganhar alma. Não foi pelo dinheiro. Bem que eu precisava, né? Mas não fui pelo dinheiro. Eu fui pelas almas que o Senhor me deu lá. E até hoje elas permanecem em mim com Cristo. Glória a Deus. E aí eu estava ali trabalhando, mas ganhava muito pouco pela função que Deus me colocou lá. Beleza. Daqui a pouco chegou a minha prima e falou assim: ó, eu te dou tanto. Tem um valor bem acima. Aí eu falei para minha outra prima, com ela, como que vai ser a carga horária, né? Aí falou, vai ser de tanto tempo, a tanto tempo. Falei, sem chance, porque vai me pedir de cultuar, vai me pedir de ir para a igreja, vai me pedir de pregar, não vou ter condições de ir. Não, deixa eu no meu canto aqui mesmo. Você é doida, você ganha tanto, você vai ganhar tanto. Falei, mas vou perder o melhor. Porque todo serviço que vem para a tua mão, que te impede de adorar o teu Deus, não é de Deus para a sua vida. Vai atrapalhar você de adorar ao Senhor. E pode atrapalhar você de entrar no terceiro céu. Vigia, acorda. Porque tudo que o diabo quer não é apenas impedir as nossas bênçãos aqui. Porque bênção aqui é passageira, sim ou não, irmãos? Quando Jesus curou o cego, quando Jesus curou o leproso, quando Jesus fez coxo andar, foram milagres temporários. Sim ou não? Porque eles receberam aqueles milagres, mas eles não estão vivos entre nós. Quando Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto, que passagem tremenda, dá uma graça em nós, né? Glória a Deus, eu posso orar até pelo enfermo e ele vai ser ressuscitado, glória a Deus. Só que uma hora Lázaro teve que morrer de novo. E quando morreu de novo, Jesus não ressuscitou, não. Só vai ressuscitar lá depois, naquele dia. Entende? Então todas as bênçãos que nós temos aqui, tudo que nós podemos alcançar de Deus e que vai glorificar o nome do Senhor aqui, são temporais, irmãos. Tem um tempo de validade. Agora aquilo que nós deixarmos por amor a Ele, vai glorificá-lo eternamente. Vai glorificá-lo para sempre. Então vale a pena você deixar algumas coisas aqui que pode te alegrar. Vale a pena você deixar algumas coisas aqui que você vai glorificar Deus por um tempo, mas pode te impedir de estar eternamente. Abra os olhos espirituais e peça para o Senhor discernimento espiritual. E quando você orar, ore pelo motivo certo. Não perca tanto tempo pedindo coisas dessa terra. A Bíblia diz para nós pensarmos nas coisas que são as coisas que são de cima, as coisas que são do alto, porque elas não perecem jamais, elas não acabam jamais. E eu digo para você com todo o meu coração que hoje eu fiz isso na hora que eu estava orando, e aí eu falei para Deus algumas coisas que eu preciso, e Ele sabe que eu preciso. Mas daqui a pouco, quando eu vi aquela foto de tantos anos eu ministrando aquele casamento, eu me lembrei da mensagem. Falei, meu Deus, eu comecei a chorar de gratidão. E por um momento eu falei, Senhor, eu só quero a sua presença. Eu não quero mais nada, Jesus, esquece que eu falei. Só quero o Senhor, eu só quero o Senhor, eu só quero o Senhor, eu só quero o Senhor. E algumas pessoas falam que eu sou louca porque eu abri mão da minha vida. Eu não estou aqui me glorificando, não, tá? Não estou aqui querendo me colocar no alto, porque exaltado é só Ele. Mas eu preciso falar. Eu abri mão de muita coisa. E pessoas chegam até mim e falam, você é doida. Porque quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu tinha 24 anos de idade, eu tinha toda a força. Jovenzinha, 24 anos de idade, andava essa vida e caí várias vezes. Teve um dia uma mulher falou para mim assim, a mulher que vende fralda aqui, na
E vinha com toda a alegria, fechava a igreja, abria a igreja, estava junto com o pastor, ia nas casas. E uma vez teve uma enchente terrível. Nós entramos na enchente para fazer oração na casa da mulher, cheio de água. Vocês vão vir aqui? Vamos, irmã, espera que nós vamos aí. Mas minha casa está alagada, você não está na água? Estou, então, mas entra também. E nós fomos, eu e mais uma obreira, eu mais duas obreiras, dois. E não só uma vez, algumas vezes nós fomos. Irmãos, vale a pena. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena servir ao Senhor. Porque a unção de Deus que nós recebemos, a graça de Deus que nós temos, vale a pena deixar qualquer coisa. Não importa o que as pessoas vão falar, não. Porque me falaram, você é doida. Eu falei para o Senhor há uns anos atrás, eu vou fazer faculdade de psicologia. E estava decidida. E estava toda decidida a fazer. O Senhor falou, não é agora. Eu chorei. Chorei e deixei. Depois eu queria fazer pedagogia, estava toda pronta para fazer. O Senhor falou, não é agora, não tenho isso para você. Eu falei, amém. Aí antes disso, eu tinha desejo no meu coração de abrir uma microempresa, eu e meu esposo, que ele tem uma visão sobre roupa, tecido, essas coisas, e eu gosto também. E me preparei para ir. Eu lembro que o pastor chegou, na época eu estava aqui na Igreja Graça, na época era o pastor Wander, que estava aqui, homem de Deus, que me ajudou muito. Ele falou, vem 6 horas da manhã, já vem em jejum, mas já leve sua marmita. Você que tem sonho de, quer arrumar um emprego registrado, venha. E você que tem sonho de algo seu, traga aquilo que representa a sua empresa, que a gente vai orar e Deus vai abrir essa porta. E quem está precisando de emprego, pode vir com a marmita, porque só vai voltar para casa trabalhando. E a gente foi nessa fé, irmãos. Quando foi segunda-feira, 6 horas da manhã, o pastor já estava no altar nos esperando, e aquela mesa esperando, e ele falou, põe essas coisas aqui. E nós colocamos, e muita gente recebeu emprego mesmo, e muita gente abriu negócios mesmo, porque Deus honrou. Aí eu levei aquilo que representava a minha empresa, e o pastor botou a mão sobre a minha mão ali em cima das coisas, e ele começou a orar. E na hora, sem o pastor falar, mas o Espírito Santo falou para mim, não tenho isso para você. Ai, meu coração ficou triste. Eu não acredito que o Senhor não tem isso para mim. Esse é o sonho da minha vida. Ele falou, eu quero você no altar. Você é minha. E aí, irmãos, eu tive que desistir de alguns sonhos que o Senhor colocou no meu coração. Mas, falando assim, parece tão triste, tão melancólico, né? Com essa musiquinha de fundo ainda, parece tão tadinha. Tadinha nada, irmãos. Faria tudo de novo, deixaria tudo de novo, sangraria tudo de novo, porque o que eu sinto na mesa dele não tem dinheiro que pague. Deixaria tudo de novo, Jesus. O que o Senhor quer ainda? Deixa tudo de novo por amor a Ele. Eu amo Ele, irmãos. Eu amo o Espírito Santo. Eu amo Jesus Cristo. Amo, amo, amo mesmo. Eu o amo. E Ele sabe que se Ele fala para mim assim, deixa isso, eu deixo. Ele sabe, irmãos. Então, em nome de Jesus, seja impactado com a paixão do fogo do Espírito Santo. E não é essa paixão de homem, não, e de mulher, não, mas é uma brasa que queima, queima, queima e nunca se apaga. Que o seu amor por Jesus nunca se apague. Que o fogo do Espírito Santo em seu coração queime até você entrar na cidade apagada de Deus. Seu coração arda. Que você entenda os seus propósitos. Que você entenda as suas dores. Que você entenda as provações que você tiver que passar para entrar lá. Vale a pena. Vale a pena. Essa semana uma irmã muito amada perdeu uma perna. E nós fomos lá e eu fui no hospital, orei por ela. E oramos e fiz jejum por ela. Os irmãos fizeram jejum por ela. Visitei, orei. E os irmãos orando. E enquanto fazia o procedimento, nós ainda recorremos a Deus para não fazer. E oramos enquanto ela estava no centro cirúrgico. Eu falei, Deus, o Senhor pode fazer um milagre. O Senhor pode fazer um milagre agora e não precisar de nada. Porque o Senhor pode. Mas Ele permitiu que houvesse essa amputação de membro, né? Da perna. E aí a filha dela falou comigo, muito triste. E eu falei, escuta aqui. A palavra do Senhor diz
Que é melhor a gente entrar sem um membro no céu do que ir para o inferno todo inteirinho. Então o trabalhar de Deus só o Senhor conhece. O trabalhar do coração do homem só Deus sabe. Então se Deus tem que trabalhar, deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer. Mas declaro que os céus estarão abertos para ela quando chegar a hora. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Quais processos você tem que passar? Encare eles. Quais processos? O que você tem que deixar? O que você tem que começar a fazer? Quantas dores você sente por isso ou por aquilo? Não importa. Não importa. O que importa é que você entenda que toda dor provocada para vivermos no Evangelho terá uma recompensa eterna nos céus. E lá não haverá mais dor, lá não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais nada, não haverá mais nada. Só paz. Não terá nem sol mais lá. Porque o Senhor, a glória dele ilumina tudo. Pensa no rio da vida. Pensa naquele rio. Ai, irmãos, eu consigo ver. Eu consigo ver brilhando e andando aquela água transparente em pedras. Eu consigo ver. Ah, será que Deus vai deixar eu com meus pés lá? Não que eu precise me refrescar, porque lá não vai ter calor. Mas eu quero tanto com meus pés no rio da vida. Ah, eu quero tanto descobrir o nome que eu terei lá. Aquelas pedrinhas brancas na mão do Senhor com um novo nome escrito. Você tem curiosidade para saber o nome que Ele vai te chamar? Ah, mas eu tenho tanta curiosidade de saber. Mas eu sei que eu só vou conhecer quando eu estiver lá. E se tiver que passar, eu tiver que passar. Eu irei porque eu quero conhecer meu novo nome. Eu quero ver o rio da vida, eu quero pisar em ruas de ouro. É o maior desejo do meu coração, o maior sonho que eu tenho. Irmãos, é o maior sonho da minha vida, é ver as mãos curadas do meu mestre. Uns dizem assim, foi na palma da mão. Outros falam, e os teólogos falam assim, não foi na palma, porque senão poderia ser que não aguentasse por causa, né, da brutalidade. Então foi no punho. Eu não quero saber se foi no punho ou se foi aqui na mão, não quero saber. Eu sei que Ele se entregou na cruz por mim. As pessoas ficam apegadas com tanta bobagem. Ah, mas será isso, será aquilo outro? Somos isso. Não consigo falar, mas você já entendeu, né? Vamos ir antes da tribulação ou depois da tribulação. Pronto, aí ficou melhor. Aí um dizem que vai, outros dizem que vai. Irmão, eu quero saber que Jesus vai vir. Ah, vai vir lá para Israel e não sei o que. Eu não quero saber, eu sei que está escrito que a igreja vai subir. Eu não quero saber a ordem, a cronologia, sabe? Eu não quero saber se é antes ou depois do milênio, sei lá o quê. Eu quero saber que eu quero entrar na cidade santa, porque isso, contra isso não há argumento. Pode um falar uma coisa, outro falar outra, o estudioso falar um negócio. Não quero saber, porque eu sei que está prometido que eu irei para lá se eu permanecer fiel. Então, ao invés de a gente ficar preocupado com tantas questões bobas, vamos nos preocupar com a nossa santidade para prepararmos para ir lá. Amém ou não amém, povo de Deus? O povo está muito preocupado com isso, sim ou não? Tem que ter estudioso? Tem, para nos esclarecer. Tem que ter estudiosos, eles têm que estudar mesmo para nos esclarecer. Mas eu não ficarei presa com isso. O que eu ficarei é na certeza que se eu permanecer fiel, Ele voltará para mim. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é essa. E eu declaro que o nosso coração venha queimar e arder pela cidade santa de Deus. O terceiro céu é a cidade de Deus. Diga assim: o terceiro céu é a cidade de Deus. Aleluia, é lá que eu quero viver. Lá não vamos pagar aluguel. Lá não iremos ter calor. Não iremos precisar de aquecimento.
vencedores no frio, né? Como alguns países aí. Não importa. Lá nós viveremos em paz, irmãos. E reinaremos com Ele eternamente. Aleluia. E nós vamos orar. Eu quero que você declare isso no seu coração. Que você venha orar para que Deus venha tirar tudo que tiver imundo ainda em nós. Vamos orar, porque, irmãos, existem coisas que o nosso subconsciente registra e guarda, e que nós nem fazemos menção que temos algumas coisas ainda que nos impede de entrar no céu. Sabia disso? Você sabia que muitas das vezes alguns de nós viveram coisas tão impactantes e que foram tão traumáticas que deletaram da sua mente, não sabem, não lembram, porque não querem lembrar, toda vez que lembra dói, então preferem não lembrar. Mas a ferida que não é tratada, ela nunca vai ser curada. E às vezes uma coisa que não foi tratada que está impedindo de entrar na cidade santa. Mas está lá guardado numa região do seu cérebro onde você não se recorda. Então você vai orar a Deus para que o Espírito Santo venha expurgar. Lembra de Davi? Quando ele orava, naquela oração dos Salmos 51, ele falava assim: expurga-me, Senhor, mostra-me, Senhor, o que está no meu oculto, mostra-me, Senhor. Nós precisamos pedir para o Senhor: meu Deus, traga a mim, expurga-me, Senhor, traga a mim o que tiver lá no meu subconsciente, que eu tirei da minha mente, e quando eu lembro dói, então eu nem lembro mais. Mas isso pode ser um impedimento para mim entrar no céu. Isso pode ser uma causa de eu não me converter verdadeiramente. Isso pode ser uma causa de um mau comportamento com alguém ao meu redor. Então mostra-me, limpa-me, mostra-me o teu caminho para que eu possa andar nele. Mostra-me a tua vereda para que eu possa ensinar os outros no mesmo caminho. Davi orava dessa forma. Então nós precisamos, irmãos, ser espirituais. É muito bom falar do céu, é muito bom ter essa esperança, mas nós precisamos pedir para o Espírito Santo trazer a nós tudo aquilo que está oculto dentro de nós e nos purificar, nos limpar, para que possamos chegar lá, porque está escrito que nenhum imundo, nada, coisa alguma que contamine vai entrar. Então, para que nós não venhamos ficar padecendo em cima de uma cama, para que nós não vamos ficar perecendo, que sejamos logo limpos, mais alto que a neve. Amém ou não amém, povo de Deus? O homem que andou com Deus e que foi levado, um doce, que foi levado pelo Senhor, Enoque, lembra? Ele foi um dos homens que viveu menos. Se você for ver a quantidade de anos, foram poucos anos que ele viveu na terra. Você não vai ver muitos feitos. Você vai ouvir falar muito de Moisés, vai falar muito de Abraão, vai ouvir falar muito de outros, de Davi, de vários outros. Você vai ouvir de Enoque, você não vai ouvir falar que ele operou milagres. Você não vai ver ele falar: olha, Enoque orou e o sol lá parou, atrasou o relógio, como Josué. Você não vai ver nenhum milagre que Deus usou Enoque para causar um impacto na nação de Israel. Sim ou não? Alguém já viu? Se alguém viu, me corrija, porque às vezes a gente não lê como deveria, né? Então Enoque não foi conhecido por grandes feitos, por grandes obras, por grandes milagres, mas ele foi conhecido porque ele andava com Deus e o Senhor o tomou para si. Não teve milagres grandiosos, não teve coisas poderosas ao seu redor, mas a maior coisa ele fez: ele andava com Deus e o Senhor o tomou para si. Qual foi o segredo de Enoque de ser levado para Deus e não ver a morte? Qual foi o segredo? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Falar: Senhor, qual foi o segredo de Enoque? Eu também quero. Eu quero andar contigo. O apóstolo Paulo, ele tinha essa esperança. Se você for ler lá as cartas, porque a gente não tem tempo de abrir muito. Eu preparei muito versículo, mas não dá para a gente falar todos, muitos aqui. Mas o apóstolo Paulo, ele falava a respeito dessas coisas. Irmãos, ele falava a respeito de muita coisa. Ele falava que ele preferia estar com Cristo, mas por causa das coisas que ele tinha de fazer, então ele tinha de ficar, né? Ele falava muitas coisas, mas nós só podemos entender uma coisa: ele simplesmente se entregou com todo o coração. Por isso que ele viu o terceiro céu. Vamos pedir o segredo desses homens para Deus. Senhor, me mostra os segredos, me revela teus sonhos,
E a palavra do Senhor diz que Deus revela os seus segredos aos seus amados. Deus revela segredo ao coração daquele que é quebrantado diante dele. Aquele que é considerado amigo de Deus tem revelações do Senhor, revelações profundas. A palavra do Senhor diz que o Senhor não faz coisa alguma nessa terra sem antes revelar aos seus santos profetas. Tenha intimidade, busque ao Senhor acima de qualquer outra coisa. Busque o amor de Deus acima do amor dos homens. Busque ser teu nome conhecido no céu antes de ser conhecido aqui na terra. Tem gente preocupada com rede social demais, quantos seguidores, quantos isso, quantos aquilo. Isso é o que menos importa. Nós temos que saber, eu tenho registro na cidade santa, na cidade quadrada. É lá que eu preciso ser conhecido, assim como Enoque, não por grandes milagres, mas por andar com Ele. Andar com Ele, andar com Ele, andar com Ele. E você deve ver grandes milagres. Nosso Deus ainda